Olá, bem-vindos ao módulo sobre leitura de poemas na sala de aula. Como todos sabemos, a poesia é um meio privilegiado para despertar o amor pela língua materna. A rima, o ritmo, a sonoridade permitem uma descoberta progressiva dos cambiantes, da riqueza, das potencialidades da linguagem escrita e da oralidade. Essa descoberta tão decisiva para a formação do indivíduo adquire assim um caráter lúdico. Brincar com os sons, descobrir novas ressonâncias, ouvir e ler pequenas histórias em verso ajuda à memorização dos poemas preferidos, a descobrir imagens e sentimentos contidos nas ideias que as palavras veiculam. Podem e devem ser introduzidas no universo infantil antes da alfabetização, pois constituem uma excelente forma de preparação para a aprendizagem da leitura e da escrita. As possibilidades de abordagem são múltiplas e variadas. Naturalmente, os processos de sensibilização variam de acordo com a idade das crianças, os conhecimentos e o nível de ensino. Cabe ao professor encontrar a forma mais adequada e apelativa para reforçar a expressão poética, dando livre curso à sua intuição, criatividade e capacidade pedagógica. É importante que as crianças possam ter acesso ao livro sempre que o desejarem. Assim poderão ler ao sabor do seu próprio ritmo, das suas preferências e estabelecer um contacto pessoal com a poesia. A escola é o único espaço onde a maioria das crianças terá a oportunidade de contactar com a poesia. Portanto, o seu papel não deve ser minimizado. Naturalmente, sempre que verificar que as crianças já foram sensibilizadas para a poesia, deve procurar, enquanto educador, ampliar e melhorar essa experiência. E como deverá ser então feita a seleção de poemas? No jardim de infância e na primeira fase do primeiro ciclo do ensino básico, é o adulto que seleciona os poemas a serem trabalhados na aula. Nos níveis seguintes, será desejável associar os alunos à escolha. Em qualquer dos casos, devem ser consideradas duas vertentes. As características do grupo: interesses, desenvolvimento, ritmo de aprendizagem, conhecimentos, etc. As preferências e sensibilidade do próprio professor, pois dificilmente se transmite apreço por aquilo que não se aprecia. A aprendizagem resulta em boa parte da empatia que se estabelece entre o adulto e a criança, nomeadamente quando se pretende fomentar um gosto pela poesia, pela literatura, etc., ou despertar para valores estéticos. Há também, por outro lado, que ter em conta um conjunto de atividades preparatórias. A simples leitura de um poema, feita pelo professor ou pelos alunos, pode resultar em pleno se for feita com a entoação adequada e com alegria. Há, no entanto, poemas que, pela sua complexidade, exigem um trabalho preparatório que levará não só ao encantamento, mas também à compreensão do conteúdo ou aprofundar qualquer tipo de análise. Este trabalho preparatório poderá incluir, conforme os casos, um enquadramento histórico, um enquadramento geográfico, esclarecimentos sobre o tema e o vocabulário, informações a respeito do autor e da sua época. No que toca ao enquadramento histórico, há poemas que não adquirem significado pleno a menos que o leitor disponha de conhecimentos acerca dos dados históricos subjacentes ao conteúdo. O procedimento correto será fornecer de forma sucinta e sugestiva alguns elementos que sirvam de referência e permitam ao aluno perceber do que lhes fala o poeta. Por outro lado, é também necessário proporcionar elementos de referência geográfica nos casos em que o poeta aborda locais ou acidentes naturais bem determinados que a criança não conheça. Uma descrição poética que inclua bosques, lagos, montanhas, grutas, o mar, não constitui obstáculo ao entendimento, ainda que a criança nunca tenha visto nada disso, porque são elementos há muito interiorizados. O mesmo não acontece se o poeta se refere a fiordes, tundra, savana ou a locais e acidentes específicos como Calcute ou Cabo da Boa Esperança. Sem explicação prévia, estes elementos podem transformar-se em reais obstáculos à leitura
e dificultar a compreensão do poema. Quando o tema abordado é totalmente alheio à experiência dos alunos, torna-se necessário prestar esclarecimentos antes da leitura sobre o tema ou sobre o vocabulário utilizado. Se o poeta utilizou, por exemplo, histórias bíblicas ou figuras mitológicas que a criança desconhece, mais dificilmente esta encontrará encanto no poema. O mesmo se passa relativamente ao vocabulário. Expressões como Via Láctea, palavras como cortesia, escudeiro, etc., podem provocar uma sensação de estranheza e afastar as crianças da poesia se não forem devidamente explicadas. Já as informações a respeito do autor e da sua época enriquecem extraordinariamente o contacto com a poesia. Saber que o poeta era uma pessoa viajada, pertencia a uma grande família ou era filho único, são alguns dos dados biográficos, peripécias da vida pessoal, características de personalidade que permitem adivinhar o rosto por trás das palavras. Tal ajuda a desencadear a adesão em termos afetivos, conduzindo as crianças e jovens a uma aproximação mais profunda à poesia. De uma maneira geral, é desejável que o professor se documente e forneça as informações antes da leitura. No entanto, com os alunos mais velhos, a procura de informações pode surgir na sequência do trabalho e envolver a turma. Dito isto, importa agora refletir sobre o processo de leitura. Deve introduzir o poema lendo-o de forma clara, bem ritmada e bem silabada, tendo em atenção a métrica. Pode também ter um convidado, por exemplo, um ator. Não se esqueça de chamar a atenção para a beleza própria dos diversos sotaques da língua portuguesa. São muitas e diversas as possibilidades de leitura de poemas na sala de aula. Leitura feita pelo professor. Leitura feita pelos alunos individualmente ou a pares após uma preparação livre. Leitura feita pelos alunos individualmente ou a pares, segundo modelos fornecidos pelo professor. Leitura dialogada, leitura em coro, jograis. Deve ainda procurar que as atividades centradas em poemas assumam um caráter lúdico. Seguem-se, desta forma, algumas sugestões. Todas as modalidades de leitura se aplicam à declamação de poemas memorizados. Estas atividades nunca devem ser impostas como uma obrigação, pelo contrário, devem ser apresentadas como momentos de diversão, tendo em conta características dos alunos. Se, por exemplo, são tímidos ou têm dificuldades de dicção, não devem ser forçados a participar. Quando os poemas se prestam para a dramatização, pode optar por duas modalidades. Deixar que os alunos escolham quais os papéis que querem representar, encontrem por si a expressão corporal e a entoação adequadas. Concebam livremente a encenação, fazer propostas, dar sugestões, podendo inclusivamente encaminhar grupos diferentes para apresentações diversas do mesmo poema. Se as dramatizações forem complementadas com a elaboração de adereços, peças de vestuário, elementos cênicos, seleção de músicas de fundo, etc., a adesão será maior e a atividade mais agradável e formativa. Há poemas que estão musicados, sendo possível encontrar gravações e ouvi-las na aula. Outros ajustam-se a músicas conhecidas e podem ser cantados em coro ou individualmente. Para concluir este módulo, apelamos mais uma vez ao envio de vídeos, fotografias ou outro tipo de trabalhos que considere um bom exemplo. Pretendemos com isto dar a conhecer o conjunto de boas práticas que estão a ser levadas a cabo nas várias escolas do país.